Oi, gente, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe você. Não sei que hora que você está me vendo aqui, mas eu estou muito feliz, estou muito ansioso quando a gente está conversando. Então vamos lá. Tem um texto aqui em Mateus, capítulo de número 16. E ele é assim, mais ou menos. Eu queria dar uma continuação do que nós falamos. Lembra que eu falei sobre Jesus, Jesus de Nazaré? E ele vai naquela região de Nazaré e a Bíblia diz que a frequência dele é tão baixa. Inclusive, hoje no nosso grupo já tem uma ministração da pastora. Assiste ela lá, que ela tem muito a ver com frequência, como você pode permanecer em frequências altas, né? Uma ministração tremenda, está lá no nosso grupo também. Mas Jesus ele vai e sai ali de Nazaré, e aí o texto diz que ele não pôde fazer muito milagre porque as pessoas não tinham fé. Então, essa vida que nós vivemos, eu diria que o diabo, a gente associa ele muito com coisas ruins, né? E é propício dele fazer coisas ruins. Tudo que não presta tem alguma pitadinha dele. Mas o jantar predileto, a comida predileta de Satanás é comer a sua fé, é se alimentar da sua fé, é reduzir a nada aquilo que Deus se agrada na sua vida. O texto da Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus não realizou milagres ali onde ele estava, porque as pessoas aqui naquele ambiente estavam ali sem fé. E agora eu queria falar de um ambiente com fé. Um ambiente com fé. A Bíblia diz que Jesus sai daquela região e de repente ele está na região da Galileia ainda. Não em Nazaré, mas na região da Galileia. E a região da Galileia é uma região grande, são várias, dá para você ver várias aldeias, várias cidades. É como a gente olhar assim para uma região como a nossa, né? O grande ABC. É claro que é bem maior o ABC, mas você, quando alguém fala assim para você, está na região do ABC, aí compreende várias cidades do ABC. É bem compreensível. Mesma coisa na região da Galileia. Muitas cidades. E Jesus havia acabado de sair de Nazaré, tinha trabalhado, estava curando muitas pessoas. E o texto aqui está em Mateus 17, versículo 1. Olha que coisa bonita. 6 dias depois do lugar onde ele estava, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, irmão de Tiago e João. Então ele estava levando Pedro e os irmãos Tiago e João. Ele vai e um homem que atraía multidões tomou para si ali aqueles 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. Ele atrai essas 3 pessoas e leva para um lugar. O versículo 2 diz, ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés, Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu arrumarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Deus amado. Deixa eu tentar passar isso aqui para vocês. Jesus sai daquele lugar que era de baixa frequência, começa a andar com multidões, e as multidões são tremendamente tocadas, mas há um momento em que ele vai sair daquele lugar e vai para um lugar alto. Os estudiosos dizem que era o Monte Hermon. E este lugar alto tem uma característica, né? Eu estudei algumas coisas sobre a geografia desse monte. É um dos montes mais altos. É como se você estivesse assim, pegando aqueles avião que sobe e filma tudo de cima e vê toda a cidade, sabe? Drone.
Então o Monte Hermon é como se Deus colocasse os discípulos num drone e leva eles lá para cima. Lá para cima eles vê tudo muito bonito, né? Eu olho algumas ruas aqui, esses dias eu estava vendo Rio Grande da Serra, em Ribeirão Pires, eu ando em algumas ruas, e eu vi que um rapaz pegou um drone, e ele pegou o drone e subiu aonde eu moro, na região que eu moro, e foi até Rio Grande da Serra. Gente, que lugar lindo olhando de cima, como é bonita a nossa cidade. A cidade que eu moro aqui, como ela é linda olhando por cima. Rio Grande da Serra, como ela é linda com seus lagos, suas fontes. E Jesus pega os seus discípulos e leva para um lugar alto, para eles poderem entender como é lindo tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Se você está hoje olhando o mundo de uma maneira triste, de uma maneira negativa, sem perspectiva, cristão, acredita em Jesus, vai para o céu, mas triste, amargo. Tem pessoas que eu vejo que elas são tristes e são amargas dentro da igreja. Eu conheço líderes que são tristes e amargos. Eu já fui muito triste e amargo. Eu já fui muito triste e muito amargo. Mas um dia, o Senhor me levou para um lugar alto. Ele não me levou para o meio da multidão. Ele não me levou para o meio das grandes. Mas Ele me levou no lugar alto. E eu vi daquele lugar alto como é lindo tudo que Ele fez para a minha vida e para a vida das pessoas, para a sua vida também. Os discípulos ficaram tão encantados, se eu posso usar essa palavra, que disseram assim, olha o que eles disseram: vamos arrumar um lugar da gente ficar aqui e não sair mais? Vamos fazer uma barraca? Eu faço, Senhor, eu faço. Porque esse lugar é bom demais. O que o Senhor fez comigo é uma coisa muito boa. E o Senhor Jesus falou, não, a gente vai ter que descer, isso não vai poder ficar aqui agora. O que eu estou dando a vocês é uma experiência de revelação. E você que está me ouvindo aqui hoje, que ouviu a outra aula, a minha última aula, onde eu incentivei você a sair deste lugar, sair desse lugar onde as frequências estão baixas e levar você a um lugar alto. Veja o que aconteceu com Jesus. Jesus leva os discípulos no monte mais alto, mostra as belezas, mostra coisas que ninguém nunca viu. O que Deus quer fazer com você é mostrar para você uma coisa maravilhosa que ninguém nunca viu. Eu estou com uma expectativa muito grande aqui dentro de mim, porque antes de fazer esse vídeo, o Senhor falou comigo. Ele falou, fale com eles, eu quero levar a lugares altos. Eu preciso ter uma experiência de intimidade com eles. Eu quero mostrar a eles a minha glória, eu quero que eles vejam que no reino de Deus tudo está perfeito, tudo está funcionando. Pare de ser atraído por pessoas fofoqueiras. Pare de andar com pessoas que você não consegue desenvolver um assunto sem que elas falem só coisas mal. Se afaste dessas pessoas. Pare de conversar com elas, se não for possível se afastar. Desligue ela da sua vida. Abrace pessoas, aleluia. Abrace pessoas como Jesus, que vai levar você a lugares altos, pessoas que falam de Deus, que vivem Deus, que respiram Deus. Isso vai fazer bem para você, isso vai te dar uma revelação que você não tem. E quando você tiver esta revelação, você vai poder dizer, eu passei por essa vida, e eu vi, e eu fui revelado pelo Senhor, e Deus falou coisas maravilhosas comigo. Amém? Receba. Agora, pare imediatamente de andar na frequência baixa de pessoas que não têm fé. Ande conosco, ande com pessoas que creem. Eu creio, eu acredito. E porque eu acredito, eu estou aqui neste lugar, ministrando essa palavra para a sua vida. Jesus pegou e levou os seus discípulos para um lugar alto. Não levou todos, levou os escolhidos. Oh, glória! Você é um escolhido, você é uma escolhida. Você não se valoriza, mas o Senhor te valoriza, e para que você veja isso, Ele quer te levar a lugares altos. Ele quer abrir a sua visão, Ele quer te usar como ministro, como apóstolo, como profeta, como homem íntegro, como mulher íntegra,
na presença do Senhor. Amém? Então hoje eu vou orar por você. Eu vou seguir. Tem um pequeno momento de oração. E eu peço a você que está me ouvindo agora, nesse momento, que você se enxergue como se fosse uma porta. Visualize você mesmo, feche o teu olho, respira fundo. Eu vou colocar um fundo musical aqui baixinho. O tema dessa música aqui se chama Aleluia. Aleluia significa louvado seja Javé. Aleluia significa louvado seja Javé. Javé significa aquele que traz à existência aquilo que não existe. E deixa eu falar uma coisa para você. Você tem um espírito vivo dentro de você. E esse espírito vivo precisa sair para fora. A porta está fechada. Porque muitas vezes você espera que um homem, uma circunstância, venha e abra o teu coração. Não é assim. A Bíblia diz que Jesus derramou sobre nós aqui o seu Espírito e nos libertou. Respire fundo. O Espírito está aqui nesta hora. Aleluia. Está entre nós. Eu vou orar e coisas que não aconteceram ainda vão começar a acontecer na sua vida. Respire bem fundo, sinta a presença de Jeová aqui neste lugar. Eu sinto a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, vai derramando agora, meu Deus, o bálsamo sobre esta pessoa que não sabe, Senhor, confiar. Mas não confia por quê? Porque foi tão traída. Essa pessoa que foi traída, machucada. Essa pessoa que foi abandonada, Senhor, porque não deveria abandoná-la. Essa pessoa, Senhor Deus, que não acertou na loteria da vida. Simplesmente ela olha para a vida e diz: eu não acertei na loteria. Queria tanto acertar. Olha, eu estou vindo aqui como representante de Deus aqui. E vou dizer para você que não acertou na loteria, você que foi traído, foi traída. A luz de Deus está aqui neste lugar, querendo levar você para lugares altos, para tirar as trevas do seu coração, para curar você, para sarar as feridas que estão dentro de você e doem tanto. Que as águas do Senhor comecem agora a jogar para fora toda a sujeira. Toda sujeira, toda amargura, toda tristeza, toda frustração. Olha, as águas estão subindo, estão jogando fora da sua vida isso. Eu vejo as águas subindo sobre a sua vida agora. Oh, glória. A sujeira está saindo para fora. O Senhor está limpando agora todo pensamento perverso, todo pensamento ruim. O Senhor está limpando agora, jogando água limpa sobre as palavras sujas, sobre os pensamentos sujos. Você não é o pecado, você é onde habita o Espírito da vida. Que as águas comecem a brotar dentro de você. Que o perdão comece a florar no seu coração. Que a justiça comece a procurar você. Que a verdade comece a tirar as escamas dos teus olhos. Agora seja curado nos seus olhos, na sua boca. Seja curada, seja curada. Você que não foi abraçado, foi rejeitado. Oh, sinta-se abraçado agora. Eu te abraço com as minhas orações. Você que ninguém nunca chorou por você, eu choro por você.
Eu choro por você. Nenhuma lágrima nunca foi derramada pela sua vida. Você é amado, você é amada. Você é motivo de alegria nesta terra. O Senhor olha para você e diz que te ama, que cura, que sara as tuas feridas. Ele te põe nos ombros e leva você para um lugar seguro. Seja curado, que o medo fuja da sua alma, que o medo fuja do seu coração. Pare agora, pare tudo. Se aproxime do monte da revelação e o Senhor te abençoará hoje para sempre. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a tua alma, que a luz do Senhor resplandeça sobre a tua vida e Ele te dê a paz, e Ele te dê a paz. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Oh, glória.